Cumprimento a amada igreja na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Os irmãos que estão aí na live, eu pergunto se estão ouvindo bem, porque está chovendo, talvez o áudio não esteja tão bom. Vamos fazer mais um minutinho de oração, porque a oração é a chave da vitória, e é através da oração que nós recebemos a bênção que vem do Senhor Jesus. Senhor maravilhoso Pai, Deus Todo-Poderoso, Tu és santo, digno de toda honra, toda glória e todo louvor, ó Pai. Neste momento, ó Pai amado da glória, nós estamos perante a Tua presença, para Te engrandecer, Te glorificar, ó Senhor, para Te adorar, ó Pai, porque nós viemos até aqui, ó Senhor amado, para cultuar o Senhor, ó Pai. Nós viemos até aqui para nos achegarmos perante a Tua presença, para nos achegarmos perante o Senhor, ó Deus, porque nós reconhecemos que Tu és o único capaz, ó Pai, de falar conosco. Nós também, ó Pai amado, percebemos, ó Pai, e sabemos que Tu és o único capaz de nos responder, és o único capaz de entregar uma bênção em nossa mão, ó Pai. Tu és o único, ó Senhor amado, que pode, ó Pai amado, jogar por terra toda a seta do maligno. És o único que pode trazer a libertação, és o único que pode trazer a cura. Tu és o único, ó Pai amado da glória, que tem o poder, ó Pai, os sinais, ó Senhor, para vir sobre a nossa vida. Tu és o único, ó Pai, capaz de nos avivar, ó Pai, de nos renovar. Tu és o único capaz, ó Senhor, de nos fazer nascer da água e do Espírito. Tu és o único capaz, ó Pai amado da glória, de nos fazer, ó Pai, perceber, ó Senhor amado, e alargar o pecado, porque, ó Pai, Tu és a sabedoria, Senhor amado, Tu és a verdade, Tu és a majestade, Tu és o poder. Então venha falando conosco, ó Pai amado, nesta noite, aquilo que o Senhor quer falar, não aquilo que nós queremos ouvir. Sim, ó Pai, que o Senhor venha neste momento, ó Senhor amado da glória, a derramar a Tua unção, a Tua santidade, a Tua majestade sobre a nossa vida e a falar conosco de acordo com a Tua palavra. Amém e amém, Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Podemos sentar para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Neste momento vou estar louvando para a honra e glória do Senhor. Acredito eu que os irmãos estejam me ouvindo, só não sei se ouve tão bem por causa da chuva. Aleluia. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Aonde está seu Deus? Aonde Ele está? Aonde está seu Deus? Aonde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 8 a seguir, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 1, versículo 8 até o versículo 25. Na verdade, até o versículo 23, para a honra e glória do Senhor Jesus. Do 8 ao 23. E a palavra do Senhor, ela diz assim para a nossa meditação: exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Chegada a hora de oferecer o incenso, toda a multidão do povo estava fora, orando. Então o anjo do Senhor lhe apareceu
um pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, perturbou-se, e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, pois será grande diante do Senhor. Não beberás vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os rebeldes à prudência dos justos, e preparar ao Senhor um povo bem disposto. Perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Eu sou velho e minha mulher é avançada em idade. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, e assisto diante de Deus. Eu fui enviado para falar-te e te dar estas alegrias novas. E agora ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porque não creste em minhas palavras, que a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demonstrasse no templo. Saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tinha tido uma visão no templo. Falava-lhes por sinais, e ficou mudo. Terminados os dias de seu ministério, voltou para a sua casa. Até aqui, amém, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Aqui a palavra de Deus, que foi escrita por Lucas, homem este que era o médico do seu tempo. Lucas, ele veio escrevendo este evangelho justamente para aqueles que não tinham, aleluia, justamente para aqueles que não tinham um grande entendimento. Por isso que Lucas, ele escreveu o evangelho de Lucas numa linguagem extremamente fácil, porque o intuito de Lucas era pregar o evangelho, escrever o evangelho para aqueles ao qual o olhar do povo, aleluia, ao qual o olhar do povo sofria preconceito. Então Lucas, o interessante é que Lucas, ele vai frisar bastante, aleluia, ele vai frisar bastante nas mulheres daquela época. Lucas, ele já começa o evangelho falando de João. Os outros já começavam a falar do nascimento de Jesus. Lucas, ele já veio falando do nascimento de João Batista. Depois Lucas, ele vai vir falando sobre a mãe de João. E o interessante é que o pai de João Batista naquela época, ele não era um sacerdote famoso. O pai de João Batista naquela época, ele era um sacerdote ao qual não era muito conhecido. Zacarias, ele veio de uma cidade pequena. Na cidade de Zacarias, ele não era bem visto. Mas Deus escolheu aquele homem, Deus escolheu aquele sacerdote, a qual aos olhos daquelas pessoas que não tinham visão espiritual, era um homem que não merecia, era um homem que não era conhecido, mas Deus escolheu aquele homem que não tinha, aquele homem que não era famoso, para entregar sobre a vida dele uma bênção. Bênção esta que seria um filho depois da sua velhice. Bênção essa que seria um filho que desde o ventre da sua mãe seria cheio do Espírito Santo. Como nós podemos ver no versículo 15, que vem dizendo exatamente assim: pois será grande diante do Senhor, não beberás vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Deus veio dizendo que João Batista, desde o ventre, ele seria cheio do Espírito Santo. Eu fico imaginando que Zacarias, aleluia, que Zacarias, ali em suas orações, pedia para Deus um filho, porque naquela época era desonra para um pai e para uma mãe não ter filhos. Então eu imagino que no secreto com Deus, Zacarias dobrava o joelho e pedia a Deus um filho. Senhor, dai-me um filho.
Senhor, me abençoa com um filho. E o interessante é que ali Zacarias, ele não queria um filho qualquer, ele não queria um filho de qualquer maneira, mas ele queria um filho especial, ele queria um filho cheio do Espírito Santo, ele queria um filho ao qual Deus fosse usar, ele queria um filho, aleluia, ao qual Deus chegasse e falasse: Zacarias, você está agraciado por um filho, você está agraciado porque teu filho desde o ventre é cheio do Espírito Santo de Deus. Zacarias, ele não queria um filho para crescer e conhecer o pecado. Zacarias, ele queria um filho para crescer e só conhecer das coisas do Senhor. Essa é a importância dos pais e da mãe, desde antes de ter o filho, orar em favor dos seus filhos. E quando o filho nascer, orar ainda mais em favor dos seus filhos. Porque assim como Deus fez com Zacarias, Deus pode fazer contigo. Deus pode fazer com qualquer um. Ah, mas meu filho já é nascido. Apresenta o teu filho a si mesmo, na mão do Senhor. Porque Deus, ele é um Deus que muda o cenário. Deus, ele é um Deus que muda a situação. Deus é um Deus, aleluia, ao qual ele pega aquela criança e enche do Espírito Santo. Aleluia. E o interessante é que a palavra do Senhor, ela é gloriosa. E ela vem falando, aleluia, ela vem falando no versículo 16, Deus ele deixa uma promessa para Zacarias. Tem pessoas que lêem o versículo 16 e 17, ao qual essas pessoas olham esse versículo, mas eles acham que essa promessa foi apenas para Zacarias. Mas essa promessa está até hoje, que diz assim, ó, Lucas capítulo 1, versículo 16: e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os rebeldes à prudência do justo, e preparar ao Senhor um povo bem disposto. Essa promessa está até os dias de hoje. Não apenas para os seus filhos, não apenas para a tua vida, mas essa promessa está, aleluia, para a vida daqueles ao qual se encontra com Cristo. Deus está falando: olha, se você pedir, eu vou te encher tremendamente com o Espírito Santo. E se você pedir, eu vou te usar para você, aleluia, chegar aos filhos de Israel. Eu vou te usar para você chegar para aqueles que já estão na presença de Deus, chegar para aqueles que já conhecem a palavra. Eu vou te encher de uma tal maneira que você vai pregar para aqueles que conhecem a palavra e eles se converterão. Essa promessa se encaixa muito com o que Deus fez com Ezequiel. Deus chegou para Ezequiel e falou: Ezequiel, profetiza sobre os vales dos ossos secos. E que vale era aquele que estava seco? Era o vale do coração, porque o coração do povo de Israel estava seco, os ossos do povo de Israel estavam secos, os ossos do povo de Israel espiritualmente não tinha mais água. E Jesus, aleluia, Jesus ele vem dizendo o quê? Jesus ele chega no poço, ele conhece uma mulher, ele pede água para a mulher, aquela mulher fala: olha, mas por que você está pedindo água para uma samaritana se você é judeu? Aí Jesus ele vem e fala o seguinte: olha, se porventura você beber da água que eu posso te dar, você jamais sentirá sede. Então na época de Ezequiel, o que o povo de Israel faltava na vida deles era água. Por isso que naquela época eles estavam como ossos secos. E era a mesma coisa como aqui na vida de Zacarias. Na época de Zacarias, Deus tinha ficado 400 anos sem falar com o povo de Israel. Então o povo de Israel estava como ossos secos. O povo de Israel necessitava de água. E o interessante é que João Batista ele vem falando o quê? Eu sou a voz que clama no deserto. Se ele clamava no deserto, era porque no deserto não tinha água. Mas ele veio pregando a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é água, a palavra de Deus é fonte, e quando essa fonte vem de acordo com a nossa vida, automaticamente aquilo que estava seco se torna molhado, automaticamente aquilo que não tinha vida torna a da vida. Porque em Salmos,
lá no livro de Salmos vai me falando o seguinte: seja uma videira plantada na beira do rio. Por que nós temos que ser uma videira plantada na beira do rio? Porque se nós estivermos plantados na beira do rio, nós vamos receber água. E recebendo água, nós vamos ter nutriente. E tendo nutriente, nós daremos fruto. Aquela árvore que estava morrendo, aquela árvore que estava secando, ela volta de novo a florescer. Ela volta novamente a dar fruto. E isso é muito, aleluia, e isso é igual nos dias de hoje. Nos nossos dias de hoje, nós podemos dizer, aleluia, nós podemos dizer que a maioria dos evangélicos estão como ossos secos. Mas assim como Deus chegou e falou, converterá muito dos filhos de Israel, trazendo para a época de hoje, sabe o que Deus estava querendo dizer? Deus estava querendo dizer, olha, e eu te usarei para converter a muitos que se diz evangélico. Eu te usarei para converter a muitos que se diz cristão. Mas para isto é necessário me pedir para te encher de Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele ao qual é a fonte de água. E se você é revestido do Espírito Santo, automaticamente na tua vida terá água. E aonde você passar para pregar, independente se aquela pessoa é cristão ou não cristã, independente se aquela pessoa é de doutrina ou não é de doutrina, você vai ser usado como fonte de vida para aquela vida. Aí o 17 vem dizendo assim, ó: irá diante dele o Espírito e o poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter o rebelde à prudência do justo e preparar ao Senhor um povo disposto. Olha que promessa maravilhosa, ao qual nós podemos pegar para a nossa vida. A primeira promessa que nós podemos pegar para a nossa vida é de estar cheio do Espírito Santo, para pregar para aquele que conhece a palavra e eles se converterem. A segunda promessa que nós podemos pegar para a nossa vida, de acordo com a palavra do Senhor, é que quando nós tivermos que ir para algum lugar, o Espírito Santo já vai adiante, ou seja, quando nós tivermos que evangelizar, quando nós tivermos que fazer uma visita, quando nós tivermos que pregar, nós temos que saber que o Espírito Santo de Deus já está indo à nossa frente com o poder, com a majestade, com a primazia. Ele já está indo adiante de nós. Então nós não precisamos temer, nós não precisamos ter medo, nós não precisamos duvidar, porque adiante de nós já está indo aquele ao qual é santo, já está indo aquele ao qual é fonte, já está indo aquele ao qual tem todo o poder. Então, se Deus mandar-nos nós irmos, nós apenas temos que pegar e ir. A terceira promessa que nós podemos pegar para a nossa vida, já vou voltar para a história de João, mas a terceira promessa que nós podemos pegar para a nossa vida é: vai converter o coração dos pais aos filhos. Sabe o que Deus está querendo dizer? Deus está querendo, olha, eu te usarei e eu vou te usar para converter o pai ao filho, ou seja, eu vou te usar para ganhar não apenas uma pessoa, mas toda a família daquela pessoa. Às vezes, a tua família necessita de uma libertação. Aí Deus está falando, olha, se você deixar o meu Espírito ir adiante de ti, assim como eu te converti, eu converterei toda a tua família. Assim como você vai fazer uma visita na casa de alguém, eu vou te usar para converter a todos daquela família. Esta é a terceira promessa. Deus, ele vai usar os teus servos para converter dos pais aos filhos, ou seja, vai converter toda aquela família. Toda aquela família vai se achegar até Jesus. A quarta promessa que Deus nos deixa neste versículo é o seguinte: eu te usarei para converter os rebeldes à prudência do justo. A quarta promessa é que Deus, ele vai nos usar para levar a conversão aos rebeldes. E aqueles rebeldes alcançarão a prudência. E alcançando a prudência, eles serão justos. Então Deus, além de te usar para ganhar a alma,
daqueles que estão indo para a igreja, mas ainda não conheceram a Cristo. Ele também vai te usar para ganhar almas daqueles que estão no mundo sendo rebelde. E a quinta promessa, para fechar a parte de promessa, a quinta promessa é o seguinte: vai preparar ao Senhor um povo bem disposto. Assim como João Batista, ele estava ali preparando o povo para receber a Jesus, nós hoje em dia estamos aqui para preparar um povo para a busca de Jesus. Então Deus, ele vai nos usar para que nós venhamos a preparar um povo bem justo ao Senhor. Deus, ele vai nos usar para preparar um povo com disposição para Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se você não está tendo disposição para a obra de Deus, a partir de hoje, tenha disposição, porque só vai subir um povo bem disposto. Glória a Deus, aleluia, gente. Glória a Deus. Só subirá um povo bem disposto. Se aquela pessoa está na igreja e não está disposta, aquela pessoa está em erro. Mas se você está vendo que aquela pessoa está em erro, não julgue aquela pessoa, dobre o joelho para orar, sabe por quê? Porque a promessa de Deus é que Ele te usará para preparar um povo disposto. Então, se aquela pessoa não está disposta, Deus vai te usar para levar disposição até aquela pessoa, porque você vai ser fonte de vida, você vai ser fonte de água, você vai ser fonte de poder, e aquela pessoa que não está com disposição, ela terá a disposição do Espírito Santo na vida dela. Aí o capítulo 18 vai vir dizendo assim: perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Eu sou velho e minha mulher é avançada de idade. Aí ele continua falando, no versículo 19 e 20, ele diz o seguinte: e agora ficarás mudo. O 19, aliás, respondeu o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Eu fui enviado para falar-te e dar-te estas alegres novas. E agora ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porque não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se cumprirão. Entenda uma coisa. A palavra de Deus lá em Romanos, se eu não me engano é Romanos capítulo 14, um dos últimos versículos, se eu não me engano, se não for o 14 é o 15, um dos últimos versículos, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: que Deus, ele não habita no meio da dúvida. Zacarias aqui neste momento, quando o anjo falou para ele que ele seria pai, mesmo sendo avançado de idade, e a mulher dele, se eu não me engano, é Raquel não, é Isabel, isso aí. E a mulher dele, que é Isabel, ela é estéril, ela não podia ter filho. E ele já era avançado de idade, ele já era muito velho. E quando o anjo falou para ele que ele teria um filho, ele não creu, ele não acreditou. Entenda, ele era sacerdote. Ele era sacerdote, já tinha tido muitas experiências com Deus. Ele entrava no templo, era o único que podia entrar no santo. Ele era aquele que veio de uma linhagem de sacerdotes, porque ele era da geração de Levi. Então ele já sabia dos milagres que Deus havia feito com os patriarcas. Ele já sabia do milagre que Deus tinha feito com Abraão. Ele sabia do milagre que Deus fez com Isaac. Ele sabia do milagre que Deus fez com Jacó. E mesmo assim ele duvidou, ele não creu, ele não teve fé. E por conta disto, ao qual ele não acreditou, por conta disto, ao qual ele duvidou, ele foi punido. E acabou ficando mudo. Entenda uma coisa: quando nós duvidamos da palavra do Senhor, quando nós não acreditamos da palavra do Senhor, Deus, ele pode vir na nossa vida com uma punição. E esta punição é para quê? É para que nós venhamos aprender a não duvidar novamente, mas sim em acreditar.
Aleluia. Glória a Deus. O interessante é que quando Deus chega e fala algo para nós temos que nos agarrar naquele algo. Um outro exemplo é o povo que caminhava no deserto. Um outro exemplo. O povo caminhou no deserto. Aí vamos lá. O povo estava no Egito. No Egito o povo viu as 10 pragas ao qual Deus fez, ao qual Deus jogou para o povo do Egito. Depois das 10 pragas, o povo viu Deus ajudando eles a sair do Egito. Depois que eles saíram do Egito, o povo viu Deus, quando estava tendo sol, colocava sobre a cabeça deles nuvem, eles não sentiam calor. Quando era de noite, Deus colocava do lado deles nuvem de fogo, eles não sentiam frio. Aí Deus não permitiu que a roupa deles envelhecessem. Olha que interessante, a roupa deles não envelhecia, a roupa deles não rasgava, a sandália deles não descosturava. Aí olha interessante, você imagina uma criança que nem Elisa, uma criança pequena. Elisa estava no deserto, não tinha como fazer novas roupas. Então essa roupa que Elisa tá é a mesma roupa que Elisa teria até quando ficasse de maior. Então Deus, ele fez até mesmo a roupa crescer. Enquanto a roupa estava no corpo de Elisa, que Elisa ia crescendo, a roupa dela também crescia junto com ela. Então Deus fazia até mesmo um pedaço de pano crescer. O interessante é que o povo de Israel, eles também viram o quê? O mar se abrir. O povo de Israel viu eles passando pelo mar e o povo do Egito ficando afogado. O povo de Israel viu Deus dando comida, dando maná do céu para eles. O povo de Israel pediu carne e Deus fez um redemoinho de carne, de codorna, chegar até eles. Aleluia. Depois de todas essas maravilhas, o povo de Israel... e tem mais uma ainda. Teve até mesmo a água. Eles chegaram no lugar ao qual o nome era Mara. Por que o nome era Mara? Porque o significado de Mara é água azeda, água amarga. É isso que significa Mara. Então a pessoa que tem o nome de Mara, né, significa azedo, né? Então Mara, o nome do lugar era Mara, porque lá só tinha água amarga, água azeda, água que não dava para beber. E naquele momento eles pediram para Deus, e Deus fez aquela água se tornar doce. Deus fez até mesmo a água sair da rocha. Aí quando Deus mandou Moisés ficar 40 dias no monte para pegar a tábua da lei, aquele povo duvidou do que Deus tinha falado com Moisés. Entenda uma coisa, o povo ficou ali. O povo ficou ali esperando Moisés. Acredito que Moisés falou assim: olha, vou ficar 40 dias no monte e Deus vai vir sobre a nossa vida com a lei. Aí eu acredito que aquele povo esperou Moisés o primeiro dia, esperou Moisés o 10º dia, esperou Moisés o 20º dia. Aí no 30º dia eles falaram: isso daí não é verdade não. Eu acho que Deus não está mais falando com Moisés não. Por que Moisés vai precisar ficar 40 dias no monte, sem comer e sem beber nada, para receber tábua da lei? Da mesma forma que Deus estava falando com Moisés, Deus não podia falar com Moisés aqui? Deus não falou com Moisés o que nós tínhamos que fazer e a gente fez? Por que Deus não falou com Moisés no meio de nós? Eu acho que isso não é verdade não. Deus não está mais na vida de Moisés não. Vamos fazer agora o bezerro de ouro. Aí ali... eles cismaram de fazer um bezerro de ouro. Colocaram o Arão contra a parede. Imagino eu que quando colocaram Arão contra a parede, eles chegaram até a cogitar em matar Arão a pedrada. Porque eu lembro que quando, lá mesmo, lá em Gênesis, em Êxodo na verdade, eu lembro que lá em Êxodo ou Gênesis, Moisés vai falar assim: Deus, por que o Senhor me mandou vir até este povo para falar com Faraó, se Faraó agora está fazendo o povo sofrer mais do que quando eu não estava aqui? Aí Moisés vai falar assim: ó Deus, o povo até tentou me apedrejar. Se aquele povo tentou apedrejar Moisés, que era aquele que estava sendo usado para fazer os sinais, vocês acham que o povo não tentou apedrejar Arão, para Arão deixar eles fazerem, aleluia, fazer o bezerro de ouro?
Aí Arão, naquele momento, até mesmo Arão ali duvidou de Deus. Por quê? Porque aquele povo queria apedrejar Arão, sendo que Arão já tinha usado o cajado dele para transformar, aleluia, para o cajado virar o quê? Serpente. Arão já tinha usado o cajado dele para bater na água e a água virar sangue. Arão já tinha, aleluia, Arão já tinha visto o cajado dele a florescer. Mas mesmo assim Arão duvidou. Olha o que acontece. Aquele povo ali tentou matar Arão. Acredito eu que aquele povo tentou apedrejar Arão. Aí Arão, em vez de ter fé e ter falado: olha, eu sou servo de Deus, vocês só vão me tocar se Deus permitir, porque se Deus não permitir vocês me tocar, vocês morrerão. Ele era profeta, ele podia fazer, ele era sacerdote, era levita, ele tinha toda a autoridade para falar isto. Mas aí Arão esqueceu de tudo que Deus tinha feito por intermédio da vida dele. E Arão permitiu que aquele povo viesse fazer o bezerro de ouro. E por conta disto, Arão foi punido. Arão, ele não foi capaz de conhecer a terra prometida. E Arão morreu antes mesmo de Moisés, porque duvidou de Deus, mesmo depois de todos os sinais ao qual Deus tinha dado. Aí vamos voltar para o povo. O povo viu todos esses sinais. Todos esses sinais Deus mostrou para o povo. O povo tinha visto todos aqueles sinais. Aí o povo chegou e falou assim: olha, eu acho que Moisés não vai voltar para casa não. Eu acho que Moisés, ele fugiu, falou que ia para o monte e fugiu junto com Josué, porque Josué foi com Moisés. Moisés e Josué eram os únicos que não sabiam do que estava acontecendo lá no meio do povo de Israel. E ali, por causa daquela dúvida, eles foram e construíram o bezerro de ouro. Por causa daquela dúvida. E quando eles construíram aquele bezerro de ouro, através da dúvida, o povo de Israel também foi punido. Porque o povo de Israel, eles não precisavam caminhar 40 anos no deserto, mas por causa da dúvida que eles tinham com Deus, foi o que fez Deus fazer eles caminharem 40 anos naquele deserto. Tem certas coisas na nossa vida que nós não recebemos por causa da dúvida. Tem bênção que nós temos que receber hoje, tem bênção que nós temos que receber daqui a uma semana, mas nós não recebemos por causa da dúvida. E aquela bênção, em vez de nós recebermos hoje, recebermos depois de uma semana, nós vamos receber daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 40 anos, daqui a 50 anos. Tudo por causa da dúvida. Porque aonde há dúvida, Deus não está. Porque Deus, ele é certeza. Certeza do quê? Certeza das coisas que não se vê. Aí, estava ali aquele povo que duvidou. Aí voltando agora para Zacarias. Zacarias duvidou, ficou mudo, ficou 9 meses mudo. Quando o filho dele nasceu, ele voltou a falar. Porque aí a esposa dele, perguntaram para a esposa dele: ah, o nome do seu filho vai ser Zacarias, né? Perguntaram para a mãe dele. Agora até esqueci o nome dela de novo. Isabel, perguntaram para Isabel: Isabel, o nome do seu filho vai ser Zacarias. Por quê? Porque naquela época eles tinham o costume de colocar o nome do filho, de colocar o nome, se o pai da pessoa fosse muito importante, eles tinham o costume de colocar o nome do filho, o mesmo nome do pai. E como Zacarias, ele era sacerdote e foi um dos escolhidos para entrar naquele tabernáculo, as pessoas começaram a ver Zacarias como importante. Antes de Zacarias chegar no tabernáculo, Zacarias não era conhecido. Mas Deus pegou aquele que não era conhecido, de uma cidade que não era conhecida, e fez ficar conhecido. E é a mesma coisa que Deus faz conosco. Muitas das vezes nós somos pessoas que não é conhecida. Muitas das vezes nós somos pessoas que ninguém dá nada. Muitas das vezes nós somos pessoas que aparentemente para o mundo eles nos olham e falam: ih, esse daí ó, não é ninguém, é um Zé Ninguém. Mas quando a gente chega na presença do Senhor e a gente ouve a voz de Deus e faz o que Deus manda, Deus nos faz ser conhecido. E aí eles falaram: olha, o nome do teu filho vai ser Zacarias, não vai? Aí ela chegou e falou: não, o nome do meu filho será João. Eu acredito que as parteiras naquele momento se assustaram. Por quê? Porque na família dela
na geração dela, tanto na família dela, como na família de Zacarias, não havia ninguém de importância com o nome João. Não tinha ninguém com importância com o nome João. Então por que eles colocariam o nome de João? Deus, ele sempre quebra protocolo. Deus, ele pegou um nome ao qual não era de costume daquela família e colocou naquela criança. Por quê? Porque as pessoas que estavam em volta olhariam para aquela criança e falariam: ué, essa criança vai ser sem importância, porque o nome dele é um nome que não tem importância. Aí essas mulheres, chegou a parteira, chegou para Zacarias e falou: olha, então vamos perguntar para Zacarias qual vai ser o nome dele. Aí chegaram para Zacarias: Zacarias, qual que vai ser o nome do teu filho? Zacarias pegou um papel e escreveu João. Quando Zacarias mostrou o papel para aquelas mulheres, Zacarias voltou a falar. E Zacarias falou: o nome do meu filho será João. Porque foi o nome revelado por Deus. Ah, olha o interessante. Aquelas pessoas, eu já estou lá na frente, né? Eu já estou falando em Lucas capítulo 1, versículo 26 ao versículo 38. Já deu um salto na história. Aí naquele momento, aquelas parteiras que olhou para o filho de Zacarias e falou: olha, o filho de Zacarias vai ser um Zé Ninguém, porque o nome dele seria João. Essas mesmas pessoas que pensaram isto, depois que eles viram o sinal na família de Zacarias, eles falaram: opa, ô glória, eles falaram: opa, certamente essa criança não é uma criança comum. Por quê? A mulher de Zacarias não podia ter filho e deu filho. E Zacarias que ficou mudo voltou a falar. Então certamente essa criança vai ser grande homem de Deus. Certamente essa criança vai ser ungida de Deus. E aí aquele povo falou: vamos esperar para ver o que Deus vai fazer na vida desta criança. Entenda uma coisa: se nós orarmos por nosso filho, para os nossos filhos, ser alguém na vida de forma espiritual, Deus faz aquela criança ser alguém na vida. Mas presta atenção: a primeira coisa que nós podemos fazer para o nosso filho ser muito usado por Deus é nós orarmos e pedirmos a Deus para usar a nossa família, para usar o nosso filho. Mas a segunda coisa que você pode fazer para ter a certeza que Deus usará tremendamente o teu filho é a sua obediência. Porque através da sua obediência, Deus vai cumprir grandes sinais e maravilhas em sua vida. E Deus cumprindo grandes sinais e prodígios em sua vida, isto vai determinar o que seu filho será. Porque o teu filho vai crescer e vai falar: opa, olha os sinais e prodígios que Deus fez através da vida do meu pai. Olha os sinais e prodígios que Deus fez através da minha mãe. Esse é o Deus dos meus pais. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que eu creio. E assim como Deus fez maravilhas na vida do meu pai e da minha mãe, eu quero que Deus faça maravilhas em minha vida. Aleluia. Ai, Deus ele é tremendo. Ai, Deus ele é tremendo. Um ponto que eu tenho que ler aqui, eu não posso sair daqui sem falar isso. É que naquele momento, quando Zacarias entrou no tabernáculo, quando Zacarias entrou no santuário, quando Zacarias entrou no templo, Zacarias ele teve que acender o quê? O incenso. Zacarias teve que acender o incenso. Tem muitos estudiosos, muitos teólogos que eles tentam ver um significado no incenso que tinha dentro do tabernáculo. Eles tentam achar um significado para o incenso que tinha dentro do tabernáculo. Muitos, eles ainda não entraram em consenso. Mas eu lendo a palavra, Deus me deu entendimento do que seria esse incenso. Sabe por quê? Porque Deus ele pega aquele pequenininho, ao qual ninguém dá nada, não tem nem teologia, mas Deus ele revela qual é o significado do incenso.
Enquanto aqueles que já são conhecidos, aqueles que são grandão, que fez teologia, estão tentando achar o significado do incenso, Deus pegou o pequenininho e deu o significado. Vai ter um outro dia eu posso chegar aqui e pregar sobre o tabernáculo, sobre o santuário, que Deus me deu um entendimento muito lindo sobre o tabernáculo. Um outro dia, permitindo Deus, eu trago para os irmãos. Mas vou falar só do incenso agora, porque Deus ele fala que Zacarias entrou no tabernáculo, entrou no santuário e acendeu o incenso. Acredito eu que todos aqui já ouviu falar sobre Shekinah. Shekinah significa a glória de Deus. E a glória de Deus é simbolizada como fumaça. Deus ele também fala que a nossa oração, que a oração do justo sobe para os céus como incenso agradável para a narina de Deus. Aí olha que tremendo. Quando Zacarias chegou ali no meio do santuário e acendeu aquele incenso, era como se Zacarias estivesse falando: Deus, neste momento, toda a tua glória está sobre este santuário. Neste momento, toda a tua glória está sobre este tabernáculo. Neste momento, toda a tua glória está sobre esta tua igreja. Sabe por quê? Porque naquela época, só o sacerdote entrava dentro do santo. Mas naquele tabernáculo, naquele templo, havia o pátio. E o pátio era onde as pessoas ficavam. E o santo, lugar santo, era como se fosse o altar. Só a pessoa que está preparada pode subir no altar para trazer a palavra. E as pessoas que vai ouvir a mensagem de Deus, ela fica onde? No pátio. Aí olha que tremendo. Zacarias estava falando: Deus, neste momento, toda a tua glória está sobre o altar. E do altar a tua glória está indo para o pátio. E do pátio da igreja a tua glória está indo sobre aqueles que estão no lar. Este era o simbolismo, este era o primeiro simbolismo do incenso. E o segundo simbolismo do incenso era o quê? Nós sabemos que os sacerdotes, eles entravam no Santo dos Santos. Eles entravam no Santo dos Santos. Eles entravam no Santo. Porque só o sacerdote podia entrar ali. Por quê? Porque os sacerdotes entravam ali para levar a ocasião do povo até Deus e depois trazer a resposta de Deus para o povo. Ou seja, quando o sacerdote entrava no templo, ele entrava no templo para fazer pergunta a Deus. Vou dar um exemplo. Vamos supor que o culto acabou e todos vocês chegam até mim e me faz uma pergunta, ou vai até o pastor e faz uma pergunta para o pastor, e o pastor ele não sabe te responder. O que é que o pastor vai fazer? Olha, eu vou orar a Deus, quando Deus me responder, eu falo para vocês. Essa era a função do sacerdote. Então o segundo simbolismo de quando Deus acendeu aquele incenso, era de quando Zacarias acendeu aquele incenso, era o seguinte: Zacarias estava falando: Deus, toda a tua glória já está sobre este lugar, mas neste momento eu tenho a certeza que assim como este incenso, a minha oração está subindo até a tua narina, e assim como o Senhor está ouvindo a minha oração, eu tenho a plena certeza que eu receberei a minha resposta. E para comprovar, aleluia, e para comprovar que Zacarias obteve a resposta, vai estar na palavra. Sabe por que Zacarias entrou naquele templo? Sabe por que Zacarias acendeu aquele incenso? Porque Zacarias tinha a pergunta que todos os sacerdotes estavam fazendo para Deus durante 400 anos. Ele entrou ali no templo, imagino eu, que ele entrou no templo para fazer a seguinte pergunta: Deus, quando o Senhor vai voltar a falar com o teu povo? Deus, quando o Senhor vai enviar o Messias, aquele que veio para nos trazer a salvação? Durante 400 anos, vários sacerdotes entrou naquele templo para fazer esta pergunta, mas Zacarias foi o escolhido para obter a resposta. Quando Zacarias entrou naquele templo e perguntou para Deus, Deus chegou para Zacarias e falou: Zacarias,
Você não era nem conhecido. Entrou aqui no templo para me fazer essa pergunta. Durante 400 anos eu não respondi o povo. Mas eis que hoje eu vou te responder, Zacarias, porque você é o escolhido pela minha mão para que eu venha te responder, porque eu tenho visto que tu és um servo fiel e verdadeiro, enquanto a maioria dos sacerdotes está pervertendo o povo, enquanto a maioria dos sacerdotes está sendo fariseu, você está sendo fiel e verdadeiro. Você tem falado, tem pregado e tem vivido aquilo que prega. Então eu te escolhi, Zacarias. E hoje eu venho com a resposta até você, Zacarias. Aí imagino Deus ali falando para Zacarias. Vou falar em uma linguagem mais fácil, para não encerrarmos a mensagem e ser de um fácil entendimento. Eu acredito que Deus chegou ali para Zacarias e falou: Zacarias, você tem me perguntado quando que eu ia voltar a falar com o teu povo. Olha eu aqui falando contigo. Zacarias, você veio me perguntar quando que eu enviaria o Messias. E olha só, Zacarias, da tua descendência vai vir aquele que vai abrir os caminhos para o Messias. E depois do teu filho virá o Messias, Zacarias. Aí imagina o Zacarias naquele momento, mesmo ele tendo duvidado, mesmo Zacarias tendo duvidado, eu imagino Zacarias naquele momento, imaginando e lembrando de toda a história. Eu imagino Zacarias indo até Moisés, e de Moisés, aleluia, indo até o último livro do Antigo Testamento, e vendo as promessas que tinha acerca do Messias. Eu imagino Zacarias pensando, Jesus, Moisés foi aquele que abriu o mar vermelho, mas o meu filho será aquele que vai abrir a passagem para o Messias. As pessoas olham para João Batista e falam: João Batista não fez nenhum sinal. Mas é aí que se engana. Aqueles que olharem com a visão espiritual vai ver que os sinais, aleluia, vai ver que os sinais que João Batista fez são sinais que ninguém mais poderá fazer. Porque João Batista, ele foi o escolhido para, assim como Moisés que abriu o mar vermelho, Zacarias foi o escolhido para abrir a passagem para o Messias. Aí olha que interessante. Assim como o povo da época de Moisés foi batizado ao passar pelo mar que estava aberto, apóstolo Paulo que vai dizer isso, que Moisés e o povo de Israel foi batizado quando passou pelo mar aberto. Assim quando o povo de Israel foi batizado quando passou pelo mar vermelho, João Batista foi aquele que foi usado para batizar os santos do santo. Ele foi aquele que foi usado para batizar o Deus de Israel. Ele foi aquele que foi usado para batizar o Messias, batizar o Filho de Deus, batizar aquele que veio para nos trazer a salvação. Então Deus, ele quebra protocolo. Deus, ele usou Zacarias, o sacerdote que não era conhecido. Deus, ele escolheu Zacarias, o sacerdote que não era conhecido. Deus escolheu a mulher de Zacarias, e ela também não era conhecida, para dar à luz o filho, que seria aquele que abriria o caminho para o Messias. Então que nós venhamos pegar a promessa que está escrita no livro de Lucas, no capítulo 1, versículo 16 e 17, para a nossa vida. Porque no versículo 16 e 17, há 5 promessas que nós podemos pegar para a nossa vida. Assim como Zacarias pegou para a vida dele, assim como João Batista pegou para a vida dele, nós também podemos pegar esta palavra como promessa para a nossa vida. Que a palavra do Senhor venha falar melhor em cada coração aquilo que minhas palavras não foi capaz de expressar, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus está expressando melhor no coração de cada um dos meus irmãos. Então vamos orar para que Deus venha ungir e abençoar os nossos filhos, e venhamos orar também para que Deus venha ungir e abençoar a nossa própria vida. E palmas bem alegres para Jesus, e vamos receber aquele ao qual é de direito, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo.
Enquanto o servo de Deus está vindo, vamos orar ao Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, seja o nosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória, para todo sempre. Amém. Amém, Jesus. Bom, o pastor falou para estar finalizando o culto, amém? Então estarei fazendo o apelo neste momento. Você que está em casa, que sentiu o toque do Espírito Santo de Deus neste momento e quer aceitar a Jesus e voltar para a presença do Senhor, o momento é agora. Se der, fique de joelho, levante a mão para o céu, você que está aceitando a Jesus pela primeira vez, e repita o que o Espírito Santo de Deus disser. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu reconheço que Tu és o único e suficiente Salvador da minha vida. Dai-me o Teu Espírito Santo, para que naquele grande dia do arrebatamento eu venha morar e cear contigo. Você que neste momento está retornando para a presença do Senhor, se der, fique de joelho e levante as duas mãos para o céu e repita o que o Espírito Santo de Deus disser. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Neste momento eu retorno para a Tua casa como filho pródigo. Reescreva o meu nome no livro da vida e sela com o Teu sangue. Dai-me o Teu Santo Espírito para que no grande dia do arrebatamento eu venha morar e cear contigo. Seja bem-vindo à vida, meu irmão que aceitou Jesus, e seja bem-vindo novamente, meu irmão que retornou para a presença do Senhor. Neste momento estaremos fazendo a oração final e agradecendo a Deus por mais um dia de vida. Então você que está enfermo, tenha fé, porque neste momento vamos fazer a oração final e a oração da fé. E a oração da fé é aquela que tem o poder para curar os enfermos e também perdoar todos os pecados. Então neste momento Deus vai perdoar todos os seus pecados e vai também te curar de todas as enfermidades. Ficamos de pé para orarmos ao Senhor Jesus Cristo. Senhor maravilhoso Pai, Deus Todo-Poderoso, Tu és santo, digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, ó Deus. Neste momento, ó Pai amado, nós estamos aqui para fazer a oração final. Nós estamos aqui, ó Pai amado, para fazer a oração da fé, ó Pai. E neste momento, ó Senhor, há pessoas, ó Deus, que retornou para a Tua casa, que aceitou a Ti. Neste momento, ó Pai, tem pessoas que estão reconhecendo que é pecador. Tem pessoas que estão reconhecendo o pecado, ó Pai, e tem pedido perdão a Ti, ó Senhor. E na oração da fé, ó Pai amado, o Senhor perdoa os pecados. Meu Pai, também há pessoas que estão nesta live, também aqui na igreja, ao qual se encontra enfermo, e nós pedimos a Ti, ó Senhor, para que venha com a cura, ó Pai amado, no corpo físico, venha com a cura na alma, venha com a cura no físico, venha com a cura espiritual, cura sim, ó Pai, joga por terra toda obra maligna, joga por terra toda inveja, joga por terra, ó Pai amado, aleluia, toda oração contrária, todo jejum contrário, vai repreendendo, ó Pai, Senhor amado, vai repreendendo agora toda a alergia que está sobre esta vida, repreenda toda a dor que está sobre esta vida, toda a gripe, todo o vírus, repreenda essa pestilência, vai jogando por terra e entregando a cura sobre esta pessoa. Toca, ó Pai amado, neste coração, toca neste pulmão, toca neste fígado, toca nesses ossos, ó Pai, toca, ó Pai amado, nessas veias, ó Senhor, toca, ó Pai amado, sobre esta mente, vai tocando, Senhor, ó Pai, sobre esta visão, toca, ó Senhor, e vai curando agora, para que o Teu nome venha a ser glorificado e exaltado, que o Teu povo possa contar a bênção, ó Pai, porque assim como o Senhor falou conosco sobre as Suas promessas, nós estamos aqui, ó Pai, recebendo da parte do Senhor a promessa para nossas vidas, porque Tu és maravilhoso, Tu és majestoso, Tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Meu Pai, vai tocando agora, Senhor, sobre a vida das criancinhas, vai tocando sobre a vida dos pré-adolescentes, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos e dos anciões. Toca, ó Pai, e joga por terra toda obra maligna. Ah, Senhor, vai repreendendo agora toda a corrente de Satanás, vai repreendendo agora, ó Pai amado, aleluia, toda a astúcia do inimigo. Joga por terra, ó Pai amado, aleluia, todo o coração que está em pedra, e vai quebrantando este coração. Meu Pai, tira neste momento o cobichão dos ouvidos, abra o entendimento. Sim, ó Deus amado da glória, que o Senhor, ó Pai amado, santo, poderoso, venha
vai neste momento tirar a escama dos olhos, que o Senhor, ó Pai, vai abençoando neste momento, repreendendo, ó Pai, toda a ansiedade, repreendendo toda a insônia, repreendendo todo o pânico, repreendendo toda a depressão, enfim, ó Pai, repreenda toda a enfermidade e que as enfermidades dos espíritos malignos saiam em nome de Jesus e sai em nome de Jesus. E assim, ó Pai, nós te agradecemos e te louvamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus.